Eram os dias de César Augusto. Duas palavras latinas que, traduzida em bom português, quer dizer eram os dias do Senhor Divino. Ele se fazia igual a Deus. Dominador de toda a terra, sentia-se o dono de toda a terra. O império estava no máximo do seu esplendor. Ele quis mostrar o seu poderio, obrigando toda a terra a se recensear. O censo era a prova do domínio, conquistado à força de opressão militar, mantido à força de colaboracionistas políticos, com o único objetivo de enaltecer, igual a Deus, este Otaviano qualquer que se fez chamar de César Augusto. E na região de Jesus, quem governava era, a nome de Roma, Quirino, o governador. São os dias do poder, são os dias dos grandes, tão grandes que mandam em toda a terra. Mas é bonito quando o Evangelho diz: se cumpriram os dias de Maria do seu parto. Os dias de César Augusto são também os dias desta mulher grávida. Os dias se completam, nasce uma criança, deu à luz o seu filho. Aqui não é ainda chamado filho de Deus, é o seu filho. E como mãe ela o enfaixa e o deita numa manjedoura, porque não tinha lugar para ele na hospedaria. Tiveram que ficar nos fundos, onde estavam os animais. Os dias de César e os dias do nascimento, do parto deste menino. E lá estão naquela noite, no meio da noite, os pastores. Eles também gente pobre, porque se são aqueles que passam a noite vigiando o rebanho, é porque não são os donos. Os donos devem estar dormindo tranquilos. Eles são assalariados que estão tomando conta do rebanho. E a eles, o anjo do Senhor vem anunciar o Evangelho, a boa notícia. O mesmo anjo do Senhor que apareceu a Zacarias e anunciou a boa notícia que a mulher dele ia ganhar um filho. O mesmo anjo do Senhor que apareceu a Maria e disse: o Espírito Santo descerá sobre ti, e o que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Este mesmo anjo agora fala aos pastores e inicia com o mesmo recado: não tenham medo. O que eu tenho a dizer para vocês é coisa boa. Foi parido para vocês o Salvador. É bonito. Não é simplesmente nasceu. No texto original é foi parido para vocês. Coisa que Maria dá à luz um filho que é para eles, para vocês, um Salvador. Será chamado Cristo, será chamado Senhor. E aí nós temos que decidir quem é o Senhor. É César Augusto? É Quirino? Ou o Senhor é este menino que nem fala, no colo de Maria, filho desta mulher, mas que é o Filho de Deus. Por isso, ao anjo se juntam os exércitos do céu para cantar glória a Deus nas alturas do céu e paz na terra aos homens que querem o bem.
Era o momento da paz imperial. Augusto tinha claramente definido, é o tempo da Pax de Roma. Uma paz mantida à força de repressão, à força de exércitos, à força de armas, à força de milícias. Uma paz garantida de quem dizia tem que acabar com qualquer revolta. Paz aos homens que querem o bem. Como continuar querendo o bem? Olhando a este menino que precisa de tudo. De tudo. Como qualquer menino, é o filho da mulher. É também o filho de Deus. Nós saberemos logo depois. É Deus. A tentação de querer ser como deuses é a tentação permanente da humanidade. Desde os primeiros dias, quando uma serpente disse: comam este fruto, vocês serão iguais a Deus, decidindo o que é bem e o que é mal. Essa é a tentação permanente que gera tanta dor, tanto sofrimento. Porque os senhores desta terra são senhores a partir da morte dos outros, da opressão dos outros. Nestes dias, nos nossos dias, onde os césares se chamam mercado, se chama lucro, se chama poder, se chama domínio, se chama sucesso, triunfo, dias de morte, milhões de mortos, e não só pela pandemia, sobretudo mortos pela fome, pela violência permanente contra as mulheres, contra os jovens, contra os negros, contra os pobres. Milhões de mortos neste nosso mundo que se faz mundo moderno, mundo do sucesso, mundo da civilização. Os olhos dos pastores são chamados a olhar para uma criança pequena, indefesa, que nem casa teve para nascer, que nem cama teve para deitar. Estou lembrando que falava uma mulher lá da Amazônia, onde eu trabalhava. Se o nosso Deus é Jesus, isso quer dizer que o nosso Deus é um pobre que nasceu pobre, mais pobre do que os pobres, que foi amigo dos pobres, sempre ficou do lado deles e por isso foi condenado à morte. Esta é a nossa esperança, esta é a nossa certeza, a capacidade de crer que nestes dias de dor, de fadiga, de morte, estes mesmos dias são os dias de Maria, os dias deste menino Jesus, os dias nossos, dos que queremos o bem. Paz para nós. Um bom Natal para todas e todos nós.